Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você no Digital. Eu sou Renata Assis e hoje estou aqui com um convidado muito especial. E eu quero que vocês conheçam, porque a gente já falou aqui sobre marketing, sobre vendas, sobre histórias, mas hoje a gente vai falar sobre um tema novo aqui no nosso podcast, que é o mercado imobiliário. A gente sempre ouve falar, quem compra terra não erra, não é mesmo? Então, nós vamos aprender hoje com um especialista. E nós estamos aqui hoje com Douglas Pires. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. É sempre um prazer, né? Estar na sua presença, na sua companhia. E para você também, seja muito bem-vindo. Mais um episódio, né, de Você no Digital. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Pires e eu sou corretor de imóveis, especialista em investimentos imobiliários. Isso aí! E pra gente entender um pouquinho da sua trajetória, Douglas, conta pra gente como que você chegou até aqui, como que iniciou esse amor pelo mercado imobiliário, como que surgiu essa ideia, assim, eu quero ser um corretor de imóveis. Como que foi? Então, na verdade, a corretagem de imóveis, ele é um nicho da área de vendas, né? Eu vim de família de comerciantes, então, desde novinho, eu sempre participei, sempre estava ali no ambiente de vendas, de lojas, né? Tanto da minha avó, da minha mãe, como das minhas tias. E quando eu fiz 17 anos, eu entrei para uma empresa para vender seguro automotivo, né? E acabou que fui fazer um técnico e tinha lá técnico em edificações, técnico em transações imobiliárias. Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer essa parte de técnico em transações imobiliárias, porque é uma área, né, que eu já estou mais familiarizado e depois eu vou para outra área. E aí entrei no mercado imobiliário de cabeça mesmo, fiz o curso técnico e acabou que deu muito certo, né? Após esse período, após eu me formar, eu fui trabalhar na MRV, onde ali aprendi muito, consegui, né, ter destaque ali como corretor de imóveis. Depois fui para direcional, depois fui trabalhar em mercado de usados e estou aí no mercado até hoje, graças a Deus, vendendo muitos imóveis. É um mercado muito promissor, né? Tanto para quem vende, tanto para quem compra, tanto para quem trabalha, né? Isso é verdade. Então, assim, eu falo, gente, porque realmente o mercado imobiliário eu conheço há muitos anos. Não sou corretora de imóveis, tá? Ainda não sou investidora, mas será em breve, hein? Então, o que nós vamos falar um pouquinho? Atualmente, Douglas, você trabalha em qual ramo da corretagem? Qual área ali você atua? Hoje eu estou atuando especificamente na venda de terrenos, né? Loteamentos, lançamentos imobiliários, mas tenho alguns nichos que eu ainda atuo por causa de lucratividade. Exemplo, leilão de imóveis, é uma área que sempre as pessoas me procuram, né? Até mesmo imóveis dominicais, que são esses imóveis, né, cedidos pela prefeitura, pelo estado. Então a gente acaba dando essa assessoria aí para os empresários, né, que desejam adquirir esses terrenos e também para aqueles que desejam investir e lucrar com lotes, né? Entendi. Então, esse ramo também do leilão de imóveis, as pessoas têm muita dúvida, muita curiosidade. Se vale a pena, se compensa, se é furada, porque a pessoa tem um valor ali investido, guardado, né? Digamos ali, tem a sua economia, as suas reservas, e ela quer investir no mercado imobiliário, e ela tem uma curiosidade, porque fala assim, mas eu vou investir em leilão e realmente é bem mais barato. E aí, compensa ou não compensa investir em leilão de imóveis? Compensa demais, né? Desde que você observe algumas coisas. E o interessante é que o leilão de imóveis, ele se divide em duas partes, né? A gente tem tanto os leilões extrajudiciais e os leilões judiciais. Qual que é a diferença de um para o outro? O extrajudicial são esses leilões que são feitos pela Caixa Econômica, Santander, geralmente são de bancos, né? Então a pessoa faz um financiamento, acaba não conseguindo arcar ali com os custos, compromissos, e o banco faz a retomada desse imóvel e revende. Qual que é a vantagem dele? Muitas das vezes ele já vem sem dívida nenhuma, porque o banco, na hora que ele faz a consolidação da propriedade, ele faz a quitação de condomínio, os IPTUs e repassa esses imóveis. Já o leilão judicial,
ele é um leilão advindo de processos judiciais, ou seja, um processo trabalhista, um divórcio, um inventário ali que teve uma briga ali entre os irmãos. Então, para resolver aquele conflito, para resolver aquela situação, o juiz, né, coloca em asta pública, né, e faz o leilão. E a vantagem do leilão judicial é que você não precisa ter nome limpo, você não tem aprovação de crédito, basta você dar 25%, né, do valor ali que está sendo arrematado, está sendo leiloado, e o restante você pode parcelar até 30 vezes no boleto, sem precisar de ter uma análise de crédito, sem precisar ter toda essa burocracia que o extrajudicial, por ser de bancos, muitas das vezes para você financiar, você tem que arcar, né? Entendi. Então, compensa, né? Demais. Das duas formas é muito vantajoso para quem compra. E qual que é a sua visão sobre o mercado imobiliário atualmente? Olha, o mercado imobiliário, ele sempre foi um mercado muito bom, muito produtivo, né? Muito lucrativo. E nesses períodos que nós estamos vivendo, né, que está tendo muita inconstância política. O que é isso, inconstância política? Você vê, tem um partido venceu as eleições, nas eleições passadas, esse agora outro partido, no outro mercado ele não sabe qual que vai vencer, qual que vai estar aí no governo. Então, quando tem essas incertezas, né, políticas, então o mercado financeiro ele tende a ser muito volátil. Então, quem não quer perder dinheiro, ele faz o quê? Investe em tijolo. Então, a pessoa acaba tirando dinheiro ali do banco, investindo, construindo, né? Pega ali as suas economias, vai investir nos imóveis para ele ter uma rentabilidade e no futuro ele revende aquele imóvel, faz a aplicação, depois o mercado volta a balançar de novo, ele tira o dinheiro lá do banco, volta a investir em imóveis e sempre fica nessa volatilidade, né? E recentemente, né, apareceu nos jornais do crescimento do valor do metro quadrado. Sim. Principalmente aqui na região de Belo Horizonte. Nós sabemos que tem crescido muito. Então, a pessoa que investe em terra, realmente ela não erra. Porque se ela fez um investimento e em pouco tempo, depois nós podemos até colocar o link na descrição do vídeo, né, para vocês acompanharem a reportagem completa. Mas em pouco tempo, cresceu mais de 30% em alguns bairros aqui na Grande, né? Belo Horizonte, né? Então é muito. Gente, 30% de valorização. Pensa quem comprou esse lote há 20 anos atrás. Quem comprou a 10, quem comprou a 5. Então, nós sabemos que o mercado imobiliário está sempre crescendo, né? Isso é verdade. Isso você até me lembrou uma situação. Você já ouviu falar daquela história do rapaz que perdeu dinheiro investindo em lotes? Vocês já ouviram essa história, pessoal? Você já ouviu? Não, nunca ouvi. É porque não tem, né? Não existe essa história. Então, assim, sempre que você investir em terra, sempre que você investir em imóveis, você vai ter uma valorização, vai ter aquele acompanhamento, né, da moeda, vai ter ali uma rentabilidade de um aluguel. Mas se eu pôr na moeda tal, se eu pôr na moeda X... Tudo depende, né, gente? Depende do tipo de investimento, depende do que você vai fazer naquela região, qual que é o público daquela região, qual que é o mercado que você vai conseguir utilizar naquela região. Então, tudo isso, né, sendo observado com um especialista, você consegue montar um planejamento financeiro e imobiliário para você estar adquirindo esse terreno, esse imóvel, e futuramente você estar revendendo ele ou até mesmo alugando. Sempre vai estar ali tendo uma renda, né? Sim. Então, vamos falar para quem quer adquirir o primeiro imóvel, que está aqui nos assistindo, que está aqui com a gente, ainda não tem o seu primeiro imóvel próprio. Por onde começar a investir? Qual que é a melhor opção para quem está começando agora? Pensa num casal recém-casado ou um casal de noivos que está com casamento marcado. Renata, eu volto naquela... É muito do juridiquês, né? Eu volto muito nessa parte, né? Da minha vivência forense. Depende. Por quê? Se esse casal, ele está precisando ter um imóvel com urgência, ele precisa sair da casa da sogra, ou eles estão casando, precisa ter um imóvel para morar, se eles tiverem
nome limpo, se tiver as características, o que eu aconselho? Procura um apartamento, faz a compra ali do seu primeiro imóvel, um AP, e ali você vai adequando a sua vida. Mas agora, se esse mesmo casal não tiver nessas condições, não preencher esses requisitos, eu falo sempre, a melhor opção é um lote. Por que o lote? O lote, muitas das vezes, ele tem o financiamento próprio. Então, a pessoa ela vai comprar direto da loteadora. Então, ela vai dar uma entrada ali, geralmente, de 10%, e o restante faz um parcelamento de 120, 160, até 210 meses. Então, isso facilita muito para quem quer adquirir o seu primeiro imóvel. Fala assim, Douglas, mas eu comprei esse imóvel, eu estou pagando, mas eu não tenho condições de construir, que é o grande problema, né, de quem compra um lote. Então, você tem algumas opções. Qual que é a primeira opção? Você pode entrar em contato com um construtor ou com outra pessoa que está numa situação parecida e ali ela constrói 2 casas, né, faz a casa geminada e ela mora. Ou ela compra esse lote e faz alguns investimentos dentro do próprio lote. Exemplo, eu tenho clientes que compram imóveis em condomínio ou até mesmo em loteamento aberto e eles fazem a plantação de grama. Então, você pega ali 1.000 metros, né? Eu já tenho uma carteira de compradores que compram grama. Então, ele planta em 1.000 metros, né? A grama é vendida lá, o pessoal compra de quem está plantando ela em torno de R$5 o metro. Então, ele tem, dentro de um período aí de 12 meses, a colheita dessa grama, né? 3 vezes por ano ele colhe essa grama e tem um resultado. Tem outras pessoas que falam assim, eu comprei um lote para investir. E a hora que você vai ver o histórico daquele cliente, é um cliente que veio da roça. Então, o que eu falo com o cliente? Vai fazer uma plantação nele, faz uma horta, revende. Você vai empreendendo com aquele lote até você ter uma valorização, até você conseguir fazer uma permuta nesse lote. Ou até mesmo quando a loteadora ela está em um lançamento e ela faz aquela venda do empreendimento, né? Fez toda aquela venda, todo aquele lançamento e tem ainda uma demanda reprimida que quer comprar, então você consegue vender com ágio, né? Pega a diferença ali e a própria loteadora faz a transferência de financiamento. Então, o lote, para mim, hoje, ele é a melhor opção. Sempre investir em lote, porque o lote você consegue fazer várias coisas, vários projetos. Pela facilidade também de pagamento, coisas, né? Sim, com certeza. Super interessante. Mas nós temos aqui no nosso público empresários, empreendedores que são investidores ou que querem muito investir. E às vezes a pessoa está ali com o capital parado, ela quer investir, às vezes fica com um pouco de receio de investir em outras áreas. Nós temos um pessoal aí que é mais, né, digamos assim, eu quero ver onde eu tô pisando, para eu não ter problema e não ter risco. E nós temos esse público de investidores. Não é a pessoa que está começando a vida agora, mas que quer investir no ramo imobiliário. Quais são as possibilidades para esse tipo de público? Ele tem várias modalidades de investimento. Então, a gente tem que entender qual que é o perfil dele. Se ele quer fazer um investimento para ele receber a longo prazo, se ele quer fazer um investimento para ele ter uma recorrência mensal, se ele quer ter um investimento para ele receber no curto prazo. Então, dependendo do estilo dele, a gente vai fazer esse direcionamento. Para quem é empresário, eu falo sempre que eu tenho até uma modalidade especial para ele, porque quem é empresário, às vezes não sabe disso. Ele consegue comprar um lote com o próprio custo operacional. Como que ele vai fazer isso? Utilizando milhas. Então, eu tenho hoje dentro do nosso ecossistema imobiliário empresas que recebem essa pontuação para ele estar adquirindo um lote. Então, ele consegue ali produzir com os custos, né? Quais são esses custos? Pagando a guia dele, né, seja o DAS ou seja de outra contribuição, pagando funcionário, comprando com fornecedor, os custos em geral que ele tem com a empresa dele, ele consegue transformar em pontos e essa pontuação a gente consegue transferir isso e virar um lote.
Então ele consegue adquirir um lote praticamente de graça, né? Só com esse custo. E esse lote ele pode vender, pode transformar em sede própria, ele consegue fazer um mundo aí só aproveitando o seu custo operacional. Nossa, aí é maravilhoso, né? Porque o empresário aqui, principalmente aqui no Brasil, né, gente? O custo é altíssimo para você manter uma empresa, manter funcionários, equipe, fornecedores. Então, é uma boa possibilidade de investimento, sim, né? certeza. Olhar para os gastos que você tem hoje no seu negócio, que pode te dar ali, já imaginou? Ó, que... Ah, gente, assim é bom, né? Investir sem ter que gastar é maravilhoso. Agora, depois de tanto tempo no mercado imobiliário, quais que são as maiores dúvidas daquela pessoa que está vindo comprar imóvel? Fala pra gente um pouquinho de como é que é esse público aí. Você falou que você veio, né, do mundo das vendas. A gente sabe que vender é desafiador. E como é que é lidar com esse cliente que muitas das vezes vem cheio de dúvidas? Hoje, os clientes, eles ficam muito balançados com a questão bancária. Então, ele fala assim, Douglas, eu não sei, principalmente a geração Z, o pessoal aí de 94 até 2012, eles ficam assim, eu não sei se compensa eu comprar um imóvel, porque se eu aplicar esse dinheiro, eu vou ter o valor X lá e eu vou receber o valor Y e tudo. Só que tem um detalhe muito grande, Renata, que esse público que fala isso, eles não têm o dinheiro para investir esse capital no banco. Então, acaba que quando eles adquirem um imóvel, seja ele por algum programa habitacional, ou seja, de forma direta dentro de uma loteadora, é uma forma dele estar ali capitalizando, ele está juntando para no futuro realmente ele ter esse dinheiro aplicado. Então, às vezes a gente faz o atendimento de alguns casais e eles falam, mas se eu pegar esse dinheiro, 200 mil, 300 mil, colocar no CDB, colocar na renda fixa, colocar aqui, colocar ali, eu vou ter tantos. Eu sempre falo uma pergunta, bacana, hoje você tem esse capital para você fazer essa aplicação? Não. Então, acaba que ele não tem o dinheiro para aplicar, ele não compra o imóvel e ele fica com a coisa que é ad eterna, que é o quê? O aluguel, né? A pessoa paga o aluguel, hoje mesmo ela já está juntando para pagar o aluguel no mês que vem. Então, o aluguel acaba acompanhando a pessoa e ele fica nessa situação. É verdade. Então, a maior dúvida é da questão de financiamento, se compensa investir nos imóveis. As taxas de juros, né? É verdade. Então, a gente vai falar um pouquinho também, gente, sobre vendas. Por quê? Hoje, você trabalha vendendo lotes, não é mesmo? Sim. E é uma venda recorrente. E as pessoas ficam assim, mas eu queria até iniciar no mercado imobiliário como corretor, mas eu nem sei por onde começar. Como que a gente pode, né, falar um pouquinho para também quem quer empreender nessa área de imobiliárias, né, imóveis próprios, loteadoras? Sim, essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente sempre tem aqueles amigos mais próximos, ou até mesmo, né, por ser líder de empreendimento, chegam pessoas querendo iniciar na área, mas muitas das vezes elas têm dificuldade de saber qual que é o primeiro passo para me tornar um corretor, o que eu devo fazer. Peraí, entrei no curso para tirar o Cresce, que é o registro, né, que a gente tem que ter para fazer essa venda. E depois que ela consegue formar, pegar ali o seu Cresce para começar a vender, qual que é o próximo passo? Eu já abro uma imobiliária, eu já vou trabalhar como autônomo, eu entro numa grande empresa. Eu falo sempre, né? É até irônico, mas a primeira coisa que se deve fazer é o quê? Abrir os canais digitais. Você tem que estar no digital, né? Tanto que é até o tema, né? O nome do programa, Você no Digital. Então, não só para a área imobiliária, mas tudo que a pessoa for fazer, o nosso cliente, ele está no digital. Seja ele impulsionando, você fazendo um impulsionamento, um tráfego pago, colocando no Facebook, OLX, em vários anúncios, né, em várias plataformas, você precisa estar no digital. E muita gente, até corretor mais velho,
fala comigo assim, Douglas, mas eu não tenho tempo para postar, eu não tenho tempo para estar no digital. Não esquenta não, no futuro você vai ter muito tempo, porque você não vai ter mais clientes. Então todo mundo está migrando para o digital. O nosso cliente, ele conversa, ele tira as dúvidas, né? Ele faz tudo pelo digital, inclusive até as informações. Hoje a gente tem uma leva muito grande aí da inteligência artificial, que muitos clientes, eles já perguntam lá ao ChatGPT como que funciona isso, como que funciona aquilo, o que eu posso construir num lote 360, o que eu devo fazer num condomínio, como que funciona o financiamento bancário. Então o cliente, ele vem para nós já um filtro muito grande. Então ele quer, na verdade, só confirmar com você aquela informação. Sim. Então a gente precisa estar muito preparado para fazer esse atendimento, né? Sempre com automação. Uma parte também muito boa, você tá humanizado ali, o cliente mandou mensagem, você ligar, você conversar, para você não perder ali o time da venda. Porque hoje está tudo muito acelerado, né? Eu aposto que tem muita gente que hoje não consegue ouvir os áudios do WhatsApp naquele uma vez, né? Sim. Sempre 1.5, 2.0, porque o mercado hoje ele está muito acelerado. Hoje as pessoas não têm tempo e nem paciência para ir, às vezes, no seu escritório, para depois ir no empreendimento. Então, eles querem o quê? Fotos, vídeos, conversar pelo WhatsApp, mandar mensagem, saber quanto que tá, como que funciona, o financiamento. Depois que ela olha toda essa parte, ela vai para a parte, né, mais importante, que é visitar o imóvel e fazer o fechamento. Muitas vezes, eu falo porque eu já fiz muitas vendas assim, ainda faço, muitas vezes a pessoa não vai nem no imóvel. Ela faz uma videochamada, ou ela manda um parente, ou ela só assiste a gravação e ela faz o fechamento. Até a assinatura hoje, né, a gente usa até uma plataforma ClickSign, que você assina digital, você não precisa mais ir no escritório para fazer aquela assinatura, hoje é tudo eletrônico. Hoje em dia facilitou muito as coisas, né? E você falou também de uma coisa muito importante, que é a pessoa, ela já vai ali e já vai buscando na internet sobre algumas coisas. E ela vai conversar com o corretor, fazer aquela sabatina, né? Para ver se realmente tá batendo. Será que é com esse corretor mesmo que eu vou comprar? E aí a gente entra num ponto muito importante sobre a questão da segurança imobiliária. Por quê? Porque a gente sabe que muitas pessoas compram por preço. É claro, gente, que se falando de imóveis, a compra por preço, ela tem uma taxa menor. As pessoas procuram mais valor do que preço. Mas temos todos os tipos de público. E aí, dentro disso, a gente pode falar também da regularização imobiliária. Porque tem muitas pessoas que têm imóveis irregulares e que tentam regularizar ou que precisam regularizar e nem sabe por onde começar. Ou a pessoa que vai comprar, ela quer investir, ela procura uma pessoa, alguém indicou, fulano tá vendendo um lote lá não sei aonde, não sei o quê, e aí ela compra um imóvel irregular. E aí pode vir aquele tanto de problemas depois. Fala pra gente um pouquinho sobre essa regularização. Principalmente nos imóveis usados. Quando você compra um imóvel de lançamento, né? Então você tem ali a incorporadora, então a probabilidade de ter algum problema é muito menor. Até mesmo porque quando você compra pela Caixa, você tem uma segurança ali, você paga um seguro dentro ali da sua parcela que te resguarda de qualquer problema, né? Agora, nos imóveis usados, a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente com a questão de documentação, porque no mercado, os imóveis que são mais atrativos são aqueles imóveis que têm uma pendência jurídica para ser resolvida. Então, seja o preço baixo. O preço, às vezes, assim, 1/4 do valor de mercado. Então, muitas das vezes, as pessoas elas têm que fazer, a gente chama de due diligência, que é o quê? Contratar um especialista, né, de preferência, ou um corretor que atua com isso, ou um advogado especialista na área imobiliária. Não pega seu primo criminal, seu primo que é previdenciarista, porque ele não vai entender nada. Tem que ser uma pessoa que atua no mercado imobiliário. Então, fazendo essas análises, você vê o grau de risco. É interessante investir nesse tipo de imóvel? Sim,
quando você tem um profissional que vai orientar. Às vezes a família não teve condições de realizar um inventário, porque dentro do processo de inventário, ele tem várias etapas, né? Ele tem a parte, ou seja, processual ou extrajudicial, então tem um custo ali com o advogado, tem um custo com o cartório, tem que recolher um imposto, né? Que é o ITCD aqui em Minas Gerais, em outros lugares chama ITCMD, que é um imposto geralmente de 5% sobre o valor ali daquele patrimônio. Então a família, às vezes, por não ter condições e tá com aquele desgaste entre os irmãos, acaba que um imóvel aí de 1 milhão, ele acaba saindo um preço de 500 mil, 400 mil, então você consegue ter, né, essa oportunidade dentro do mercado. Imóveis também que precisam passar por um processo de uso capião. Eu comprei da loteadora, a loteadora fechou, a pessoa não transferiu, isso tem 30 anos. Mas fazendo uma análise ali processual, fazendo uma análise documental, você vê que ele tem ali o período de posse, ele tem a documentação, você vai pegar uma conta de luz dele, ver que a primeira instalação dele foi em 91, então você consegue observar e ver os riscos, então você consegue ali regularizar aquele imóvel, comprar ele abaixo do valor, faz uma reforma física no imóvel, é o período da reforma, é o período que vai estar fazendo aquele processo de uso capião extrajudicial ou judicial, e ali você consegue pôr ele no mercado regularizado, você tem um lucro assim absurdo naquele imóvel. Então, tudo você tem que fazer essa análise, mas o que? Sempre observar, né, e sempre com um profissional qualificado para ver a documentação ali daquele imóvel e ver se compensa ou não compensa você investir naquele tipo de imóvel. Porque às vezes a pessoa, ela chega ali, tá barato demais, gente, é igual anúncio na internet, tá barato demais, você pode desconfiar, pode saber que tem alguma coisa. Então, você comprar ciente que você tem que regularizar, aí sim é interessante, porque você vai ter um desconto no valor agregado do imóvel, né? Mas você já sabe que daquele desconto você vai ter que ter ali um dinheirinho para ter que regularizar, né? Então, assim, é um ramo muito promissor, né? Mesmo o mercado de novos, usados, lotes, é muito bom, né? Sim. Então, Douglas, nosso tempo já tá passa estourando, demais, gente, né, do céu. Quando o papo é bom, né? Passa rápido. Então, assim, pra gente finalizar, a pessoa que tá aqui, dá um recado pro nosso público que está aqui em dúvida se compensa ou não investir no mercado imobiliário. Fala com essa pessoa pra gente finalizar, porque compensa ou não compensa? Quem compra terra não erra, né? É um ditado popular muito utilizado. E é o que eu sempre digo. Se você quer comprar um imóvel, viu que tem uma oportunidade, você quer saber se deve ou não deve investir? É muito simples. Basta me chamar aí no Instagram, me chamar no direct, a gente faz a análise documental para você e te dá um caminho aí, né, para você estar fazendo esse investimento. Gente, aí, viu? Já é vendedor, porque já deu o pitch dele aqui. Gente, eu gostaria muito de agradecer você que esteve aqui com a gente. Nós deixaremos na descrição do vídeo as redes sociais do Douglas para vocês acompanhar. Douglas, gostaria de agradecer muito a sua participação no nosso podcast, de estar aqui compartilhando o seu conhecimento, né? Um pouco das possibilidades do mercado imobiliário. Nós sabemos que são muitas, que são, né? Oportunidades que têm o poder de transformar muitas vidas, né? Então, assim, hoje nós estamos aqui, né? E para você que não sabe, esse digníssimo, essa pessoa ilustre é o meu digníssimo marido, que eu estou aqui não por ser só meu esposo, mas estou aqui por ser um excelente profissional, que vocês viram que ele fala muito bem, né, gente? É um excelente profissional, não é à toa que eu casei com ele, é um excelente marido também. Gente, você achou que eu não ia contar, não? Que você era casado comigo? Segredo nada, gente. Aqui, ó. Pessoal, eu agradeço a participação de cada um, né, que tá assistindo, a minha querida esposa também, né, a Renata, e é sempre um prazer estar num programa desse de prestígio, né, fiquei muito honrado pelo convite, e é isso aí, pessoal, muito obrigado.
Isso aí, gente. Então fiquem com Deus, já compartilha esse vídeo, esse episódio com aquele amigo empreendedor, com aquele amigo investidor, que eu tenho certeza que, ó, é ao lado dos bons que a gente fica melhor. Então quem investe, anda com gente que investe, que daqui a pouco você tá investindo também. Gente, um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.